Evangelho por Marcos, capítulo 11, versículo de número 12, diz-nos assim a palavra do Senhor. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, e vendo de longe uma, que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela não achou senão folhas, porque não era um tempo de figos. E Jesus falando, disse-lhe: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Um pouquinho adiante, versículo 20, diz assim: e eles passando pela manhã, viram que se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que tu amaldiçoaste, se secou. Agora vamos a Êxodo capítulo 3. Você que gosta de anotar, são duas referências diferentes, mas vai fazer sentido. Êxodo capítulo 3, verso 1. A gente leu o segundo livro do Novo Testamento, agora a gente vai para o segundo livro do Antigo Testamento. Êxodo capítulo 3, diz-nos assim a palavra do Senhor. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma, e olhou, e eis que ardia no fogo, e não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Aleluia, glória a Deus. Esses dois textos que estão diante de nós, para a nossa compreensão, o primeiro texto que está no Evangelho por Marcos, preste bem atenção aqui em mim, que eu não vou tomar muito tempo, eu serei bem sucinto, bem breve, mas o primeiro texto de Marcos é um texto que mostra para nós Jesus em uma viagem. Na verdade, aqui em Marcos, Jesus já está no desfecho do seu ministério. É a última ocasião onde ele está indo a Jerusalém, e depois desses episódios ele será crucificado, e após isso vai ressuscitar. Jesus está nos momentos finais do seu ministério, e você precisa entender que naquele tempo, Jesus, quando ia a Jerusalém, não apenas nessa ocasião, mas em outras ocasiões, Jesus não ficava hospedado em Jerusalém. Ele tinha uma casa de uma família que ficava em Betânia, que sempre o recebia. Era Marta, Maria e Lázaro. Betânia era uma aldeiazinha muito próxima de Jerusalém, cerca de 8 a 11 quilômetros, de acordo com os historiadores, e era uma cidade, por ser de proximidade muito grande. Jesus se hospedava ali com os 12, pela manhã ele acordava, ia a Jerusalém, depois no entardecer, antes de anoitecer, ele descia de Jerusalém para Betânia, dormia em Betânia, e aí no amanhecer do dia seguinte ele fazia o mesmo percurso, de modo que isso era feito muitas vezes. Jesus ia fazendo essa viagem, e o que o texto aqui mostra para nós é que mais uma vez isso está sendo feito por Jesus. Jesus sai de Betânia e ele vai em direção a Jerusalém. Quando Jesus está no caminho entre Betânia e Jerusalém, é importante salientar que ele não tinha chegado ainda em Jerusalém, mas já tinha saído de Betânia. No caminho entre as duas cidades, a Bíblia diz que Jesus sente algo que é próprio de muito crente sentir, que é fome. Ele sente o desejo de se alimentar, ele sente o desejo de comer algo. Talvez ele não tenha comido, se alimentado antes de sair da casa de Marta, Maria e Lázaro, eu não sei, mas a Bíblia mostra para nós que ele sente fome diante da figueira, e essa é uma manifestação da humanidade de Jesus. Preste atenção nisso, porque enquanto Jesus esteve aqui, ele era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus.
Como homem, Jesus era filho de Maria, mas como Deus, ele era o pai de Maria. Como homem, ele andava sempre pelos caminhos, mas como Deus, ele dizia: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Como homem, ele sempre entrava em uma cidade pela porta, mas como Deus, ele dizia: eu sou a porta, quem entrar por mim entrará e sairá e achará pastagens. Como homem, Jesus sentia sede e bebia água, mas como Deus, ele dizia: quem tem sede, venha a mim e beba de graça da água da vida. Aleluia. Como homem, Jesus sentia fome, como nessa ocasião, mas como Deus, em um determinado momento, ele abriu os braços e gritou assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida. Como homem, Jesus chorou em João 11, quando viu que Lázaro estava morto, mas como Deus, ele gritou: Lázaro, vem para fora, e na mesma hora Lázaro ressuscitou. Aleluia. Então, Jesus tinha manifestações de humanidade e manifestações da sua divindade. Ambas as naturezas conviviam, e esse é o mistério da encarnação de Cristo, as suas duas naturezas. Então ele manifesta aqui a sua natureza humana. Ele sente fome, e no caminho, antes de chegar em Jerusalém, sentindo fome, ele vê uma figueira. A figueira estava cheia de folhas. É importante que você entenda também que, de acordo com a botânica, a figueira é uma árvore que segue um caminho inverso das demais árvores, porque com frequência as árvores primeiro produzem as folhas para depois produzirem os frutos. Já a figueira não, ela faz o caminho inverso. Primeiro ela produz os frutos e depois ela produz as folhas, de modo que, se você vê uma figueira natural com muitas folhas, é normal que ela já tenha muitos frutos, porque primeiro ela produz o fruto e depois ela produz as folhas. Então, quando Jesus passa por ali e vê uma figueira cheia de folhas, ele deduz, na sua natureza humana, que ela estava com muitos frutos. Ele sente fome e vai se aproximar dela com os discípulos, e a Bíblia diz que ele procura algo para se alimentar, procura algo para desse algo matar a sua fome. Talvez os discípulos o ajudam nessa procura, mas por fim eles não acham fruto nenhum. Jesus não encontra nada na figueira, então ele dá um passo para trás, olhando para a figueira, e ele diz: nunca mais alguém coma algum fruto de ti. Ele lança essa palavra de maldição, de sentença contra a figueira, e essa é uma face de Jesus que a gente precisa ter em mente, porque os discípulos também estavam acostumados com o Jesus que subia no monte e dizia: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados que têm fome de justiça, porque serão fartos. Agora eles estão vendo um Jesus que está irado e está lançando uma sentença negativa contra a figueira. A gente precisa ter isso em mente, porque eu não creio num Deus que é só misericórdia, misericórdia, misericórdia. O Jesus que se revela na palavra, o Deus que está revelado na palavra, o Deus verdadeiro, ele é misericórdia, mas ele é também justiça. Ele é amor, mas é também fogo consumidor. Quando Jesus percebe que a figueira, de forma anômala, não tinha fruto e só tinha folhas, ele se ira e lança uma sentença. Sabe por quê, irmãos? Porque de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, isto mesmo ele ceifará. Deus te trouxe aqui para te dizer que ele não quer que você viva uma vida de folha, ele não quer que você viva uma vida de aparência, ele quer que você viva uma vida levando e gerando frutos no Espírito para a glória de Deus. A grande realidade é que a nossa geração é uma geração de muitas folhas, e não é pecado você ter folhas, como o pastor Paulo bem me antecedeu dizendo aqui. Eu tenho folhas, eu tenho um sapato, o sapato é legal, combina com a camisa, a calça é uma calça legal. Não é pecado você ter folhas, não é pecado você comprar um bom sapato, não é pecado você ter uma bonita bolsa, não é pecado você vir num bom carro, não é pecado você se vestir bem, não é pecado você ir para a academia, você procurar se cuidar, isso não é pecado. Mas o que eu estou dizendo é que só isso não basta. Jesus quer que você gere frutos para a glória do nome dele. Jesus não quer que você viva uma vida só de crente nominal, só de vir no domingo à noite para a igreja. Você já fez algo muito bom, diga aleluia por isso. Me ajuda aí, você já fez algo muito bom, diga aleluia por isso. Quer vir à igreja, mas esse é só o primeiro passo de uma caminhada que Deus quer que você dê com Ele.
Deus quer que você gere frutos no Espírito. Deus quer que você viva uma vida de profundidade. Deus quer que você viva uma vida imergido nele, uma vida onde você experimenta um avivamento, um despertamento, onde você tem experiências sobrenaturais com ele. Então Jesus lança uma maldição sobre a figueira, e imediatamente após lançar essa maldição sobre a figueira, eles prosseguem a viagem. Jesus chega em Jerusalém, prega em Jerusalém. No dia seguinte, quando eles estão passando no mesmo lugar, o texto sagrado dá conta de que Pedro olha e diz: Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou completamente. Deus te trouxe aqui essa noite, porque Ele não quer que você viva uma vida seca, Ele quer que você viva uma vida frutífera para a glória do nome dEle. Eu não sei como você entrou aqui, como foram os anos passados, os períodos passados, mas eu quero profetizar que um tempo de frutificação está chegando na sua vida. Nós precisamos entender que nós não devemos apenas desfrutar da graça, nós devemos aproveitar a graça, desfrutar da graça e frutificar na graça para a glória de Deus. Coisa linda, aleluia. Então esse é o primeiro texto de Marcos, capítulo 11, versículo 12. O segundo texto que nós temos é o texto de Êxodo, capítulo 3. É interessante algumas semelhanças que a gente nota aqui. Em Marcos, Jesus está com os discípulos. Em Êxodo 3, Moisés está com as ovelhas. Em Marcos, Jesus está em uma viagem. Em Êxodo, Moisés está chegando em Horebe de uma viagem. Em Marcos, Jesus está procurando se alimentar. Em Êxodo, Moisés está dando alimento para as ovelhas. Preste atenção em mim. E a Bíblia diz que de repente Moisés está em Horebe, no Horebe de Deus, e ele vê uma cena que deixa ele perplexo. Ele vê uma sarça, que é uma árvorezinha pequena, que alguns consideram uma planta de tão pequena, cheia de espinhos, esquisita, não tem folhagem, não tem parecer, não tem formosura, não tem aparência, mas Moisés vê a sarça ardendo no fogo, e o fogo não consome ela. Moisés fica impactado com aquilo, e ele diz: virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça arde no fogo, mas ela não se queima. De repente, quando Moisés se vira para ver, ele vai se aproximando, e ele percebe que não apenas havia fogo na sarça, mas de dentro dela também saía uma voz que vai bradar a Moisés e vai dizer a ele: Moisés, Moisés, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Moisés tira os sapatos, vai se aproximando com o rosto encoberto, e de repente aquela voz vai falar com ele: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés tem uma experiência com Deus ali, e depois dessa experiência ele vai voltar para o Egito como um novo libertador do Egito. Eu não sei como você entrou aqui, mas Deus quer que você tenha uma experiência com Ele essa noite. A minha oração é que você saia desse culto para viver uma vida diferente em nome de Jesus. Uma vida de mais abundância, uma vida de mais crescimento, uma vida de mais frutificação. Que você saia daqui como Moisés saiu daquele encontro com a sarça, alguém mais cheio da presença de Deus para cumprir uma missão em nome de Jesus. Então esses são os dois textos. Está explicado? Você já entendeu o texto de Marcos, o texto de Êxodo? Você entendeu os dois textos? Diga: eu entendi. Não, toda a igreja, eu entendi. São os dois textos. E aí, quando Deus me deu essa palavra, eu comecei a observar para esses dois textos e perceber neles uma semelhança e um contraste. A grande questão é que a semelhança entre esses dois textos, o ponto central, ou um dos objetos mais importantes, é uma árvore. Em Marcos a gente tem uma figueira. Em Êxodo, pastor Paulo, a gente tem uma pequenina sarça. E a primeira lição que eu quero que você aprenda desse paralelo figueira ou sarça é essa aqui. A figueira tem pompa, a figueira tem folhas,
a figueira tem muitos galhos, quem passava ali ficava impressionado com o tamanho da figueira, quem passava ali ficava impactado com a grossura do tronco, com a quantidade de folhas, mas a figueira não foi usada para alimentar Jesus, ela foi amaldiçoada. Quando a gente olha para a sarça, é uma planta pequena, é uma árvore pequena, ela é esquisita, ela é estranha, ninguém gostaria de tirar uma selfie com a sarça, ninguém apostaria na sarça, mas Deus escolhe a sarça. Ai, não entenderam ali, deram glória a Deus. Eu vou repetir, Deus escolhe a sarça, aleluia. Isso é maravilhoso, irmãos, porque a gente recorda de 1 Coríntios capítulo 1, do 26 em diante, quando Paulo diz assim: porque Deus escolheu as coisas loucas, e as vis, e as desprezíveis, e as que não são, para confundir as que são, aleluia. Eu tenho uma boa notícia para alguém que entrou aqui essa noite. Eu não sei como você está, eu não sei se alguém teria coragem de investir em você, de apostar as fichas em você, mas eu sei que Deus aposta em você, investe em você, te escolheu. Você pode me ajudar a pregar e dizer: Deus escolheu você, para quem está ao seu lado, sem tocar nessa pessoa, diga para ela: Deus escolheu você. Me ajuda aí, diga com cara e voz de profeta: Deus escolheu você. De repente fulano não gosta, Beltrano não gosta, Ciclano não acha você legal, mas Deus está dizendo: eu te escolhi antes da eternidade. Ah, irmãos, isso é libertador. Gênesis, capítulo de número 6, versículo 8 diz assim: o Senhor, porém, achou graça em Noé. O Senhor, porém, achou graça em... Isso é maravilhoso, o Senhor achou graça em Noé. A Bíblia não diz que o prefeito da cidade achou graça em Noé. A Bíblia não diz que os vizinhos de Noé acharam graça em Noé. A Bíblia não diz que o pessoal da cidade achou graça em Noé, que Lameque, que era contemporâneo de Noé, achou graça em Noé. Mas a Bíblia diz que Deus achou graça em Noé. Sabe por que isso é maravilhoso? Porque quando Deus achar graça em você, e você entende que Ele achou graça em você, por isso que Ele te atraiu com essa graça, você fica livre da responsabilidade de ter que provar um monte de coisa para um monte de gente, porque o Eterno olhou para você e te atraiu para perto dEle, Ele achou graça em você. Irmão, isso é libertador, entender que Deus achou graça em você. Isso é transformador. Você não fica mais procurando aplausos. Você não fica mais tristinho quando alguém te critica. Você não fica mais abatido quando alguém inventa alguma coisa de você que não seja verdade. Quando você entende que Deus já achou graça em você e que Ele te escolheu, críticas não te abatem, elogios também não te fazem achar que você é o melhor de todos. Não, você segue uma missão porque o Eterno achou graça na tua vida, aleluia. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu quero que você saia entendendo que Deus achou graça em você. Atos capítulo 9 tem uma história fantástica. A Bíblia diz que o Senhor visita Ananias e diz assim: Ananias, levanta de onde você está e vai até a casa de Judas, na rua direita, e lá você vai orar por um homem chamado Saulo. Aí Ananias questiona, porque a começar pelo endereço já não é legal. Casa Judas, um Saulo até então era perseguidor da igreja. Ananias questiona a Deus e diz: Senhor, acho que o Senhor errou a cabeça da profecia, é outra cabeça, porque Saulo é perseguidor, ele é um homem truculento, é um homem difícil, é um homem complicado, ele é cheio de defeitos, cheio de falha, ele é uma sarça, em outras palavras. Mas Deus vira para Ananias e diz assim: vai, porque ele pode não ser para você, mas é para mim um vaso escolhido. Você pode não ser para alguém, mas para Deus você é um vaso escolhido, aleluia. Então Ananias vai para orar por Saulo, e você sabe o que acontece após isso. Saulo, que depois começa a ser chamado de Paulo, é uma das figuras após Jesus, a figura mais importante do Novo Testamento. Foi quem cindiu, foi quem dividiu a fé cristã da fé judaica, estabeleceu doutrinas. Epístola aos Romanos é um compêndio doutrinário para as nossas vidas. Então Deus sabe, Deus escolhe quem Ele quer, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer, e Ele escolheu você, aleluia. Então essa é a primeira lição que eu quero que você absorva. Deus não escolheu a figueira, Deus escolheu a sarça.
A segunda lição que eu quero que você absorva, entenda, é que a figueira estava entre Betânia e Jerusalém. Ou seja, a figueira não era nem de Betânia e nem de Jerusalém. Ninguém poderia dizer, a casa da figueira é Betânia, ou a figueira está plantada em Jerusalém, porque ela não estava nem num lugar nem outro. E a sarça? A sarça tinha um endereço. Qual era o endereço da sarça? Alguém falou, qual é o endereço da sarça? Horebe. Qual é o endereço da sarça? A sarça estava plantada no monte Horebe, o monte de Deus. Aleluia. Eu quero que você entenda isso. A segunda lição que você precisa observar é que a figueira não tinha endereço. A sarça tinha um endereço definido, o monte Horebe de Deus. E eu quero te instigar a você sair daqui entendendo que é importante você manter-se no endereço que Deus te plantou. Aleluia. A gente precisa viver uma vida cristã com endereço. A gente precisa entender que Deus nos visita no nosso endereço espiritual. A gente precisa ter um endereço, irmãos. Preste atenção aqui em mim. Deus falou com Elias quando ele estava na caverna, sai daí e vai até Abel Meolá, e lá você vai ungir Eliseu, profeta, em teu lugar. Ele tem um endereço, Abel Meolá. Deus disse a Samuel, levanta e vai até a casa de Jessé o belemita, porque dentre os filhos dele eu tenho me provido de um rei. Um endereço. A história de Ana começa dizendo que ela habitava em Ramataim Zofim e ia todo ano adorar no endereço espiritual dela, Siló. Eu quero que você entenda que é fundamental ter um endereço espiritual. Faça desse, se mantenha nesse endereço espiritual, o monte Horebe de Deus. Eu me recordo quando há um tempo atrás eu fui orar no monte. Eu tinha muito essa prática quando solteiro, depois de casado fica mais difícil. Porque o solteiro cuida das coisas do Senhor. O casado cuida de como agradar a esposa e cuida primeiro da família. E eu ia muito para o monte, época de solteiro, irmão, mas eu ia muito. Mas pensa, teve um tempo que minha mãe começou a me seguir para saber se eu ia para o monte mesmo, que era todo santo dia. Eu era um mini capo da Ciolo. Ia todo dia para o monte orar. E aí, depois de casado, eu diminuí, obviamente, a intensidade por outras prioridades. Mas um dia eu fui no monte, e aí quando chega a hora de eu descer do monte, eu me recordo que eu ouvi uma voz, Bruno, irmão Bruno. E eu olhei atrás, era um homem um pouco mais alto que eu. Ele levantou as mãos e falou, eu ouvi sua voz orando. Calma aí, varão. Eu fiquei esperando ele chegar, ele se aproximou e falou assim, eu ouvi sua voz, rapaz, você pregou na igreja do fulano, na igreja do Beltrano, na igreja do Ciclano, citou 4 igrejas diferentes, e eu vi todas as mensagens, rapaz, foi uma benção, na do fulano você pregou isso, na do Ciclano aquilo, na do outro aquilo, e na do outro aquilo. Falei, nossa, varão, que benção, você viu isso tudo no YouTube? Aí ele falou, não, eu estava em todas essas igrejas aí. E eu olhei para ele e falei assim, mas como assim? Você faz alguma coisa na administração das igrejas para visitar tanto lugar? E ele virou para mim e falou assim, não, é que aqui no monte Deus me deu uma unção de membro itinerante. E eu fico um tempo na igreja, aí eu sofro alguma perseguição, porque eu tenho uma capa diferente, uma túnica diferente, uma unção diferente. Aí eu vou para outra igreja, aí daqui a pouco alguém me persegue, eu vou para outra igreja, e eu sou assim, um missionário, um membro missionário itinerante. E eu olhei para ele e falei, varão, eu não sei de quem você recebeu essa unção, mas não foi de Deus. Porque o único membro itinerante que eu vejo na Bíblia está lá no livro de Jó. Quando Satanás se apresentou para Deus, Deus perguntou assim, qual é o seu endereço? Sabe o que Satanás disse? Eu não tenho endereço, eu venho de rodear a terra e passear por ela. E eu disse para ele, varão, Deus te fez me chamar para eu te dizer, firma a raiz num lugar só e faz história para a glória do nome de Jesus. Deus te trouxe aqui para te dizer isso essa noite, firma as tuas raízes nesse ambiente sólido, saudável e faz história para a glória do nome de Jesus, irmão. É bíblico o que eu estou te falando. O Salmo 1 diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto na estação certa, e tudo quanto faz prosperará, aleluia. Se você viver uma vida plantada,
você vai prosperar em tudo que você fizer. O salmista estabelece até um contraste entre a árvore plantada junto ao ribeiro e a palha, quando ele diz assim: não são assim os ímpios, são como a palha que o vento espalha. E olha esse contraste, a palha e a árvore, preste atenção nisso. Primeira observação desse contraste é que a árvore está plantada, a palha ela não está plantada em lugar nenhum, ela é solta. Escreve uma coisa que eu vou te falar: a força de uma árvore não está na largura do tronco, não está na quantidade de folhas, a força de uma árvore está na profundidade da raiz. Porque quando a tempestade vem, quando o vento vem, quando a luta vem, quando o dia mal vem, quando a opressão vem, são as raízes que vão te fazer permanecer de pé e viver dias melhores. Então Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: firma as tuas raízes. Firma as tuas raízes, interage, irmão. Tem departamento na igreja para você interagir, tem gente para você conhecer, tem gente boa, diga aleluia por isso. Primeiro é desse contraste, essa lição. A árvore está plantada, a palha não, ela está solta. Segunda observação, a palha ela é levada pelo vento. Repete comigo: levada pelo vento. Sopra um vento, a palha sobe alto e sobe rápido. Já a árvore não. Pastor Paulo, para ela subir é 1 centímetro após 1 centímetro, é um pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Diferente da palha, que quando sopra o vento ela vai alto, na mesma velocidade que ela vai alto, ela também desce. Já a árvore não, ela cresce um pouquinho, mas daquele tanto que ela cresceu, ela não diminui nunca mais. Você consegue entender isso? Se você for um palha, você hoje vai viver de altos e baixos, de uma inconstância, vai ter um dia, no outro dia não vai ter, sucesso num dia, quebrado no outro. Já a árvore não, você vai crescendo de pouco em pouco, mas o teu crescimento é constante, aleluia. E terceira coisa, é que a palha não produz fruto, a palha só vive em si, ela é em si mesmada. Ela é sozinha, é só ela, é solta, sobe vento, ela sobe, sopra o vento para baixo, ela desce, e ela é só ela. Já a árvore não, a árvore produz fruto, a árvore produz sombra. Sabe o que eu aprendo com isso? É que quem está plantado não vive só para si, vive para viver uma vida abençoada e para alcançar outras pessoas. Abençoar outras pessoas. Se você estiver plantado, você vai produzir sombra para outras pessoas. Eu vou repetir: se você estiver plantado, você vai produzir sombra para outras pessoas. Você vai produzir segurança para outras pessoas. Se você estiver plantado, você vai produzir frutos. Provisões que pessoas precisam receber, Deus vai fazer chegar na tua mão, aleluia. Então a gente precisa entender isso. Deus nos convida a viver um viver plantado. Sabe, essas frases que o pessoal diz aí, que são até bonitinhas no Facebook, mas não tem amparo bíblico. Essas frases assim: a igreja que vai mudar o mundo não é a que você está indo, é a que você está sendo. Essas frases assim: ir à igreja não te faz um cristão, como ir a uma garagem não te faz um carro. Essas frases que dizem assim: eu sou igreja, é isso que importa, não são bíblicas, por mais que sejam bonitinhas. Porque sempre que a gente olha para a Bíblia, igreja é um coletivo de pessoas. No livro do Apocalipse, Jesus diz assim para João: escreve a carta às 7 igrejas que estão na Ásia, a igreja de Éfeso, igreja de Esmirna, igreja de Pérgamo, igreja de Sardes, igreja de Filadélfia, Tiatira e Laodiceia. Preste atenção aqui em mim para você não perder o fio da meada. Igreja é coletivo de pessoas. Você sozinho não é igreja, eu sozinho não sou igreja, eu sozinho sou templo do Espírito Santo. Quando um templo do Espírito se une a outro templo do Espírito, juntos nós formamos a igreja de Cristo Jesus. Assim como um membro separado não é um corpo, ele precisa estar junto, assim somos nós. Que você saia daqui entendendo isso, que você não seja daqueles que colecionam um cartão de membro, mas que você firme raiz num lugar só e faça a história para a glória do nome de Jesus. Então, a segunda lição que a gente observa da figueira e sarça é essa:
A sarça está plantada em Horebe, está plantada em... E a figueira, ela não tem endereço, entre Betânia e Jerusalém. A terceira lição que a gente observa aqui, é que Jesus se aproximou da figueira, e ele tinha uma expectativa com relação à figueira. E qual era a expectativa de Jesus? Se alimentar de algum fruto. Ainda que, como Deus ele soubesse que ela não tinha, ficou de lição, e ela com certeza frustrou a expectativa de muita gente. Então guarda isso sobre a figueira. A figueira frustrava a expectativa de quem passasse ali, porque ela não possuía frutos. E a sarça? Qual era a expectativa de Moisés com a sarça? Ele olhava para a sarça e pensava, vou chegar perto, porque isso aí de repente é como a gente diz hoje, é um fogo de palha, daqui a pouco apaga, vou chegar perto para ver, porque daqui a pouco acabou. Mas as expectativas de Moisés foram superadas, porque não apenas a figueira tinha fogo, mas ela tinha uma voz que saía de dentro dela. Irmão, você entende isso essa noite? Deus não te chamou para ser figueira. A figueira frustra as expectativas de quem chega perto. A figueira é o tipo de gente que você olha de longe e diz, é gente boa, é legal, e você chega perto, é complicado, é difícil, sabe, suvina, pessoa complicada de se lidar. Já a sarça não, a sarça é aquele tipo de pessoa que você diz, vai apagar, não sei não, é estranho, mas quando você chega perto, você diz, que maravilha que eu te conheci, você é uma pessoa maravilhosa. Eu vim te dizer que Deus te chamou para você ser sarça, para você superar todas as expectativas que as pessoas têm a teu respeito. Você entende isso? Porque com frequência os homens têm expectativas. Eu não sei se você sabe, mas algumas pessoas já traçaram certas linhas para a tua vida, e eles acham que dessa linha você não passa, no sentido de que você casou, está aí, todo feliz, mas tem gente que já traçou linha para isso. E tem gente pensando assim, esse casamento não dura 2 anos. Você abre uma empresa, fica feliz da vida, um negócio, contrata uma pessoa ou outra, um negócio pequeno. Ou você monta um MEI, e alguém diz assim, não dou 6 meses para isso aí desistir. Ou então você começa uma empresa, alguém diz, não vai passar disso aí 2 funcionários no máximo, onde ele está não dá para crescer não. Ou alguém olha para você e diz, não, o potencial dele não tem muito contato, ele vai chegar só até ali. Mas eu vim profetizar para alguém essa noite. Você vai além daquilo que os homens planejaram. Eu sinto a presença de Deus aqui para dizer para quem tem boca para dar glória essa noite. Os pensamentos de Deus são maiores que os teus pensamentos. Os caminhos são melhores que os teus caminhos. Eu vim profetizar para quem tem boca para dar glória. Você é sarça, você vai superar as expectativas. Aleluia. Se prepare para ouvir pessoas chegando perto de você e dizer, como eu me surpreendi contigo. Irmã, eu vim dizer para alguém aqui essa noite, eu não vou descansar, eu já caminho para encerrar. Você vai superar todas as expectativas. Na tua vida emocional você vai superar expectativas. Na tua vida financeira você vai superar expectativas. Se prepare, porque Deus vai usar você para surpreender muita gente nessa terra. Aleluia. A sarça supera as expectativas. Ou não é isso que a gente vê na vida de Davi? Quando Samuel chegou lá, na casa de Jessé para ungir um rei, Jessé apresentou os filhos. Começou por Eliabe e falou, está aqui o rei, está aqui o homem que vai ser o próximo rei de Israel. A expectativa para Davi é que ele fosse apenas um homem de campo cuidando de poucas ovelhas. Quando ele foi para a batalha levar lanche para os irmãos mais à frente, após ser ungido, a expectativa de Eliabe concernente a Davi era essa aqui: volta as poucas ovelhas de papai, porque eu bem conheço a presunção do teu coração. Irmãos, não deixe que pessoas frustradas tentem frustrar a tua história. Gente que não foi, tenta limitar até onde você pode ir. Eu vim profetizar para quem querer, você vai além. Sabe, com frequência tem gente que tenta tirar a caneta e o papel da nossa história da nossa mão. É gente que não tem coragem de enfrentar o gigante e está dizendo para você que não vai dar certo.
É gente que não teve coragem de se inscrever naquele concurso e está dizendo para você, é difícil demais. É gente que não teve coragem de meter a cara e abrir um negócio, está dizendo para você, todo mundo que abre quebra. Deus está dizendo, vai, porque eu vou usar você para surpreender muita gente. Aleluia. Então as coisas são assim. Há um tempo atrás, eu encontrei um determinado irmão que congregou comigo bem na minha infância espiritual. Eu tinha por volta de 1 ano de batizado nas águas. E, irmãos, assim que eu me batizei, eu comecei a fazer tudo na igreja. Tudo que dava para fazer, eu queria fazer. Eu fui porteiro na igreja, não longe daqui, na igreja. Fui porteiro na igreja. Aí daqui a pouco eu comecei a trabalhar com recepção, porque os pregadores iam pregar lá, quando acabava tinha uma janta, e eu servia a refeição, ajudava às vezes a comprar no mercado, trazia, como eu nunca soube cozinhar mesmo, uma irmã lá fazia e eu servia. Aí nesse tempo, eu tinha por volta de 16, 17 anos, eu fui apresentado auxiliar de trabalhador. É porque tem igreja que tem uma escada muito longa, e auxiliar de trabalhador, cooperador, trabalhador, diácono, presbítero, evangelista autorizado e pastor. Repete comigo, é uma escada. Guarda o que eu vou te falar. Anjo voa? É uma pergunta que eu estou te fazendo. Anjo voa? Deve voar, né, irmãos? Amém ou não amém? Você vai entender onde a gente vai chegar. Em Gênesis 28, Jacó viu anjos e viu uma escada, e os anjos subiam e desciam. Eu não sei se anjo tem asa, eu sei que serafim tem, querubim tem, mas anjo especificamente eu não sei se tem, mas eu sei que eles voam, são seres espirituais. Mas anjo que sabe voar, no reino de Deus sobe de escada. 3 pessoas entenderam, falaram eita. Porque com Deus é assim, não tem elevador, não tem rampa, é escada, degrau após degrau que você vai subir. É assim que as coisas são. E eu fui fazendo tudo. E há um tempo atrás eu encontrei um irmão, e ele falou assim, Bruno, quando eu te via lá naquele tempo, aí teve um tempo que eu deixei de ser trabalhador, porque eu tinha menos de 18 anos, e eu comecei a lavar o banheiro da igreja. E esse irmão me encontrou e falou, rapaz, eu nunca dava que você ia começar a pregar. Eu nunca ia imaginar que você ia começar a dar aula em escola dominical. Eu nunca ia imaginar que eu ia te ver um dia presbítero, evangelista, pastor. Porque Deus faz assim, irmãos. Às vezes você se olha no espelho e de repente você mesmo olha para você e diz, será que vai? Deus está dizendo, acredita e vai, que eu já acreditei em você. Aleluia. Coisas que você está vivendo hoje são bagagem e história que você vai ter lá na frente para contar. Então, a sarça, ela supera as expectativas. A figueira frustra as expectativas. E a última lição que eu quero compartilhar com você é que a figueira chamou a atenção de Jesus por causa das... Uma pessoa falou, a figueira chamou a atenção de Jesus por causa das folhas. A figueira chamou a atenção de Jesus por causa das folhas. E a sarça? Chamou a atenção de Moisés por causa do... A sarça chamou a atenção de Moisés por causa do fogo. Porque o que tem que chamar mais atenção na tua vida é o fogo do Espírito Santo de Deus. Sabe que onde você chegar, alguém diga, chegou alguém cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Chegou alguém cheio do fogo do Espírito Santo de Deus aqui. Chegou alguém aqui que arde no fogo do Espírito Santo, que tem o fogo de Deus na vida, que tem graça na vida. Eu profetizo que você vai sair daqui e ambientes que estavam no espírito de opressão vão ser libertos só na tua chegada. Aonde você chegar, alguém vai dizer, melhorou depois que você chegou. É o fogo do Espírito Santo de Deus. Levítico 6,13, meu pastor Paulo, diz assim, e o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Deus quer te renovar com fogo. Deus quer acender o fogo na tua vida. Esse fogo que queima os nossos desejos carnais. Esse fogo que Isaías viu. Ele viu. Isaías capítulo 6. Quando Isaías diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono.
E eu ouvi uma voz que dizia: quem enviarei, diz Isaías, quem há de ir por nós? Aí ele mesmo, pecador, com coragem grita: eis-me aqui, envia-me a mim. Aí o anjo vem com uma tenaz tirada do altar, uma brasa, e toca nos lábios de Isaías, e diz assim: a partir de hoje eu ponho as minhas palavras na tua boca. Aleluia! Glória a Deus! Da tua boca vai sair palavras que vão levantar pessoas, restaurar gente. Quem crê nisso, dá um brado de glória a Deus em nome de Jesus. Então a sarça chamou a atenção de Moisés por causa do fogo. Eu quero orar com você, mas a última observação que eu preciso fazer é que a figueira foi só um quebra-molas, entre aspas, na viagem de Jesus. Jesus só parou por causa da figueira. Repete comigo: por causa da figueira, Jesus parou. E quando a gente olha para a sarça, foi por causa da sarça que Moisés virou. Jesus parou, Moisés virou. A vida de Moisés virou de fugitivo, de alguém que estava com medo de morrer na mão de Faraó, para o maior libertador da história do povo judeu. A minha oração é que a tua vida vire para melhor essa noite, que você saia daqui mais cheio da presença de Deus.